organizar aquele evento para vocês, não sei o que eu vou falar. Tirar? É uma redução. Ai, Deus. Por que não vai Bom dia. Você é como se você tivesse agora. Bom dia, vamos iniciar a nossa reunião, nossa terceira reunião, né, desse mês de março, do ano de 2026. Vou iniciar a reunião com a leitura da pauta da reunião, dando sequência na leitura da reunião anterior. A pauta, o assunto que vai ser discutido nessa reunião vai ser a leitura da ata da reunião anterior, relatório de ações do CMDCA do mês de janeiro e fevereiro, a lista dos conselheiros durante os 3 meses viventes, o regimento interno, reunião extraordinária para a competição do plano de ação de 2027, a solicitação da capacitação, visita das OSCs e organizações dos cadastros delas, solicitação do cadastro da medida socioeducativa no CMDCA, como também da Casa Lar. Eu vou passar agora a palavra para a Eduarda para a leitura da ata da reunião anterior, e se alguém dos conselheiros achar que deve fazer alguma mudança, alguma alteração, acrescentar algo, fiquem abertos. Bom dia. Bom dia. Ata da terceira reunião do CMDCA, 12 de 2 de 2026. Aos 12 dias do mês de fevereiro do ano de 2026, realizou-se a terceira reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, nas dependências da Casa dos Conselhos, situada na rua do Barbosa, no município de Segunda Cidade, no município de Nova Guarda, São Paulo, com a presença dos conselheiros de direito, Adriana Gonçalves, Paulo Machado, Patrícia Roberto, Elvira Moraes, Patrícia Lucena, Nádia Guilherme, Sheila Nogueira e convidados. Senhor Leandro, senhor Fernando, senhor Antônio Fernando. A reunião teve início em primeira chamada às 9 horas. E a segunda chamada às 9 horas. A presidente do CMDCA, a senhora Adriana Gonçalves, falou aberta a sessão. Cumprimentando os presentes e dando início à leitura da ata da pauta da reunião. Como a realização da leitura da ata da reunião anterior pela conselheira senhora Patrícia Roberto, considerando a ausência das secretarias nesta data. Após a apreciação pelos conselheiros presentes, a ata foi submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade sem ressalvas. A segunda pauta da reunião referente ao ofício que trata da publicação da portaria da substituição da conselheira titular representante da Secretaria Municipal de Saúde, anteriormente ocupada pela senhora Fabiana Cristina da Silva, sendo substituída pela senhora Fabiana Gênesis Portugal das Neves, como também a substituição da suplente, da conselheira suplente da Associação Te Ajuda, a senhora Mônica Silva, para a senhora Elvira Macedo do Gás, conforme a portaria implementada em 2015. Na terceira pauta, tratou-se dos documentos protocolados pelo Conselho Tutelar, contendo informações e dados estatísticos referentes às atuações realizadas no período de 12 meses do ano de 2025. Na ocasião, também foi publicada a programação de férias dos conselheiros tutelares, previstas para o período de março a junho de 2026, com a convocação de suplente para cobertura durante os respectivos afastamentos. Foram apresentados ainda dados estatísticos relacionados às demandas atendidas, incluindo índice de evasão escolar e outros dados, como a estatística da vigilância epidemiológica referente à mortalidade infantil. Diante das informações apresentadas, as representantes da Secretaria da Educação, senhora Patrícia, da Saúde, senhora Nádia, destacaram a necessidade da análise mais profunda dos dados e a implementação de ações intersetoriais, visando a redução desses indicadores e o enfrentamento das violações de direitos identificados. Na quarta pauta foi discutido o documento
encaminhado pela Casa dos Conselhos, datado de 14 de janeiro de 2026, que estabelece que todos os documentos relacionados aos conselhos deverão ser encaminhados exclusivamente por meio de ofício, devidamente endereçado à Casa dos Conselhos, para que seja possível proceder às publicações nos canais oficiais. Na quinta pauta, foi informado sobre a participação do CMDCA na comissão do projeto Prefeito Amigo da Criança, promovido pela Fundação Abrigo. A cadeira nessa comissão está sendo representada pela conselheira Adriana Gonçalves, atual presidente do CMDCA, que participou da primeira reunião da comissão no dia 11 de fevereiro de 2026. O encontro teve como objetivo o alinhamento das ações desenvolvidas pelas secretarias e entidades do município que prestam atendimento à criança e ao adolescente, visando a construção do levantamento estatístico consolidado dos serviços afetados no município. A sexta pauta tratou da complementação da Comissão de Comunicação, iniciada na reunião anterior e debatida no grupo de comunicação WhatsApp. Havendo a manifestação de interesse do conselheiro Vitor Jardim e da conselheira tutelar Juliana Oliveira em compor a referida comissão. Considerando que não houve discussão formal da comissão na reunião anterior, foram novamente apresentadas as vagas disponíveis, não havendo interesse de nenhum conselheiro presente quanto à participação desta comissão, permanecendo ainda 2 vagas em aberto. Na sétima pauta, referente à Comissão de Elaboração do Plano de Ação e Organização, 13ª Conferência Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, foi apresentada a Resolução CONANDA número 276, de 12 de novembro de 2025, contendo as orientações iniciais para a realização da conferência. Foi informado que a comissão organizadora será composta por representantes dos conselhos, sendo eles Adriana Gonçalves, Paulo Machado, Patrícia Roberta, Elvira Dugaich, Nádia Rugel, Samara Bueno e Eduarda Fragoso, que manifestaram interesse em participar da comissão. Mesmo aqueles que não se encontravam presentes na reunião se manifestaram posteriormente. Na oitava pauta foram apresentadas as movimentações realizadas junto às secretarias municipais acerca de implementação do projeto de prevenção da gravidez na adolescência. Inicialmente ocorreu o diálogo com a vigilância epidemiológica, representada pela senhora Nádia, evoluindo posteriormente para uma reunião intersetorial, realizada no dia 4 de 2 de 2026, às 9h30, com a participação das áreas de saúde, assistência social, educação, vigilância epidemiológica, conselho tutelar e CMDCA. Foi acordado com a Secretaria de Educação desenvolverá um fluxo de palestras educativas destinados aos estudantes do ensino fundamental 2, enquanto a Secretaria de Saúde organizará uma palestra orientadora voltada aos profissionais de diversas áreas envolvidas. Ressaltou-se a importância da inclusão dessas ações no calendário anual do município, visando garantir continuidade e maior efetividade das ações preventivas, não somente no mês da campanha, mas no ano inteiro. Na nona pauta foi realizada a apresentação do programa de medida socioeducativa em meio aberto, executado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do CRES. A apresentação foi conduzida pelos coordenadores do projeto, Sr. Leandro e Santana, que explanaram sobre as ações desenvolvidas junto aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida. Foi esclarecido que o programa é de caráter federal, monitorado pelo Poder Judiciário, cabendo ao município a execução das ações socioeducativas voltadas à responsabilização, reinteração social e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Durante a apresentação foram apontadas dificuldades enfrentadas no município para garantir a efetivação dos direitos dos adolescentes, especialmente nas áreas de educação, esporte e sua inserção no mercado de trabalho. Também foram relatados episódios de discriminação e abordagens inadequadas por parte de agentes de segurança pública, incluindo relatos de constrangimento e violações durante o deslocamento para participação nas atividades do programa. Diante das informações apresentadas, os coordenadores foram orientados pelos conselheiros presentes a providenciar a formalização da inscrição do programa junto ao CMDCA, possibilitando sua regularização e viabilizando a função de recursos e financiamento para o fornecimento das ações desenvolvidas. Ao final da reunião, foi concedida a palavra à senhora Maria de Fátima, mãe de um dos adolescentes atendidos pelo programa, que realizou um breve relato sobre sua experiência quanto responsável.
Antes do fechamento, a presidente apresentou a sugestão a todos os conselheiros de apresentar todos os meses um relatório de atividades desenvolvidas pelo CMDCA, para o conhecimento de todos os conselheiros de direito, sendo posto em votação e aceito por unanimidade do proposta. Nada mais havendo a tratar, a presidente agradece a presença de todos e uma reunião sendo lavrada, a presidente e aprovada será assinada pelos presentes. Concordo com a ata. Chega uma ata aceita. Só quero complementar uma informação que está constando que eu não estava no momento da reunião passada, foi o dia da posse do Conselho da Mulher, né? Vocês lembram o dia que a gente tinha acabado? Eu faço parte desse grupo de trabalho que fez a gente está terminando a minuta do plano decenal dessa última questão da ata aí, desse entrega agora essa semana. Eu vou falar da Luísa, acordado na reunião anterior deles, foi muito bacana, né? O projeto, esse projeto foi orientado e assim se fez. Então, hoje, eles conseguiram terminar o assinar o projeto, muito bacana de ouvir. Vou passar aqui para vocês que estão do lado hoje de manhã. Tá? Quanto à inscrição, porque não tem inscrição desse programa, que é um programa do governo e essencial dentro do município, e é cobrado pelo judiciário referente a isso. E tanto a Casa Lá, que é outro programa acompanhado pelo judiciário, que não tem inscrição do seu judiciário. Então, assim, para mim, duas instituições essenciais, e que assim, é o primeiro marco aqui, referente de representatividade, de garantia de direito, e não é escrito, né, na Casa dos Conselhos. Então, para mim, eu falei, como assim? Né? Como assim? A Casa Lá e a medida não é escrita na cadastrada, não sendo decidida. São as de maior vulnerabilidade. Sim. Então, vou passar para vocês dar uma olhadinha, né? Eles protocolaram hoje, a gente vai ver se consegue combater a fiscalização, vou citar no início das OSCs, as regularizações, para a gente deixar tudo resolvido, tudo certinho, com as obrigações que vão vir, e para eles também está legalizado. Então, a comissão aí da fiscalização, esse mês, vamos estar em ação, tá? Referente à administração. Estou chegando hoje, mas eu só queria dar uma devolutiva, que vocês colocaram na pauta, sobre a questão da saúde e educação. No dia 5 de março foi feita uma reunião online com a Nádia, a Mici, todos os gestores de escola, onde eles orientaram um protocolo para estar acompanhando a carteira de vacinação dos alunos, né? E aí foi acordado lá que vai ter uma parceria com as unidades básicas de saúde, porque elas estão nos bairros, né? Então, cada unidade básica de saúde acho que vai estar auxiliando a escola. Também do projeto da gravidez na adolescência, também já teve uma reunião na SEDUC, foi nessa semana de 5 de março, não me lembro exatamente o dia, tá? Agora, porque eu não trouxe esse dado, porque né, não sabia, mas também já sentamos, já a Fabiana Portugal já mandou o projeto, ele vai ser iniciado no José Cesário, vai começar pelo José Cesário. Por que o José Cesário? As psicólogas, elas fizeram um mapeamento, não esse ano, tá? Esse do ano passado, um mapeamento de questão mesmo, assim, de sexualidade, e ali foi a escola que foi detectada o maior problema. Então, vai se iniciar ali, e aí depois vai se estender pelas outras escolas do Fundamental 3. Não? Tudo certo. Então, assim, legal que a gente... Esse plano, ele que saiu daqui da demanda de fome, nada mais, mas ele compõe ações de educação sexual no todo, ou ele é direcionado só para meninas, ou ele vai para mulheres e meninos? Meninas e meninos. Isso, nessa reunião que nós tivemos com a Fabiana, uma coisa que ficou muito clara, assim, a menina ela não engravida sozinha, né? E aí precisa-se ter esse trabalho para ambos. Né? Então, assim, a palestra vai ser voltada para isso. Agora, essa questão da educação sexual já tem no currículo. Né? Aí, agora, especificamente,
né, vai ter esse projeto para estar trabalhando. Você já tem um projeto de educação sexual, esse tem como reforço pontual. Que já está no currículo, né? O professor de ciências ele já trabalha educação sexual. E aí tem algumas ações específicas que acabam entrando, mas especificamente assim, da gravidez, não. Aí entrou agora, vai entrar, na verdade não foi colocado ainda em prática, mas já está, a Fabiana já mandou e já vai começar em breve. Uma boa para nós, né? Tem movimento de da rádio também está junto, mas ela deu um para a reunião, após uma reunião. E quando referente à atividade de cada pasta, isso é importante. Cada pasta está presente, porque nós vamos fazer a solicitação para eles, trazer esses projetos aqui referente à criança e adolescente. Cada pasta, ela executa, né? Para a gente ter o conhecimento, porque como somos os garantidores da criança e adolescente aqui, a gente não temos conhecimento dos programas que eu oferto. Então, assim, eu já tinha pensado nisso, diante do que a gente está desenvolvendo, para cada passo, educação, saúde, para a gente ter essa discussão, né? Algumas coisas, mortalidade, vacinação, então, para trazer para a mesa, para ter conhecimento. Nessa reunião esteve presente o Anísio, que eu acho que faz parte do social, né? O Anísio, o doutor Eric, que é um médico que está entrando agora na rede, e aí ele vai estar participando, né? E a Fabiana Portugal. Aí estou passando, quem quiser dar uma olhadinha no nacional, tá? No negócio do sócio, no sócio educativo. Esse aqui tem o PDF dele lá no grupo, na Casa Lar. Ela colocou naquele grupo lá, ela colocou. Depois eu envio, esse aí não, esse aqui. Não, esse aí eu já esse não ela colocou agora sim, eu envio aqui. Então, a saúde foi no dia 5. Eu posso dar uma olhada no celular? Depois pega de Quando foi a reunião? Peraí, deixa eu ver. a lista, vamos lá, da continuidade na reunião. Deixa eu ver se eu acho. A próxima listagem, pessoal, fala sobre a lista das pautas dos conselheiros dirigentes. Tá? Vou estar passando para vocês. Contando de dezembro, anteriormente já faz 3 pautas. Só como sabe que dezembro é corrido para algumas outras coisas, o que eu peguei? Vou pegar agora, que começou o ano, 2026, e janeiro, fevereiro, e essa reunião. Eu vou fazer já as devidas comunicações independente. Algumas pastas não está presente. E isso dificulta a nossa desenvolvimento, porque a gente precisa que ele esteja ciente do que trazer, para trazer informações das pastas, de cada um, para a gente movimentar e fazer economias aí, né, nas buscas de novos projetos, novas situações, senão fica os conselheiros sem saber entender o que está acontecendo no município, porque são as demandas para criar políticas públicas. Então é importante de cada pasta para a gente poder desenvolver projetos no município, tá? E aí tem uns aqui, quem quiser depois passar para mim, questionar, ou pontuar, pegar uma comunicação ali, a comunicação fazer a comunicação, né? Para cada terceira, o executivo quem vai ser mas teve algumas outras pastas que teve assistência, mães, representante de mães, e Eduarda Gonçalves não foi embora, não está mais no município, vai se conciliar, ela não se conciliou, porque os podem chamar um chamamento próximo, né, do seu doente, ver se ele vai aceitar, né, e vamos dar continuidade para ficar tudo no sentido, referente ao próximo ponto é o regimento interno. O regimento interno foi criado uma comissão
desde dezembro, para o nosso regimento estar já pronto. Então, assim, foi criada a comissão de responsabilidade da comissão. Aliás, ela é responsabilidade do presidente. Eu sou sempre aberta para me auxiliar em qualquer coisa, sempre estou aberta para sentar, precisar desenvolver, aberta, mas eu tenho outras demandas. Se eu fizesse parte dessa comissão, sim. Mas é dessa comissão. Difícil. Dessa comissão eu não faço parte. Mas eu vejo ali eles me colocaram no grupo, tem movimentações lá deles. Teve agora uma outra movimentação, né? O Vitor fez algumas organizações, colocou lá para procurar uma olhadinha, mas eu gostaria de pontuar uma coisa referente à responsabilidade pessoal. Porque assim, somos voluntários, né? Se eu tenho uma comissão lá, independente que eu esteja de férias, independente que eu esteja viajando, eu acho assim, se eu estou lá, porque você não está presente, é online. Desde que ok, estou ciente de ciência. O ok de ciência que você está lá, ou você lê 1 hora na sua casa, você lê um documento e você responder para os seus outros colegas que está de ciência, porque eu não posso parar um projeto porque você está de férias. Eu não posso parar desenvolver algo porque hoje você, então assim, olha, dá continuidade então sem mim. Eu não consigo, tem meio que a pessoa vai estar doente, internada, uma outra situação que realmente, fisicamente, ela não vai conseguir estar ali ou responder. Isso é uma situação. Agora, por situações irrelevantes, eu não posso cada mês ficar com um projeto, porque sempre vai ter, hoje é ele, outro lá, e assim, quem está perdendo são o município. Então, assim, eu gostaria que vocês tivessem, assim, estar lá na comissão, uma responsabilidade. Porque, assim, eu estou abraçando isso aqui, eu tenho responsabilidade. Ontem eu vi o dia inteiro, deixei de fazer minhas outras atividades do meu serviço, de dispensa. Eu vim na prefeitura, eu vim na casa do conselho, fazer a documentação. Eu estou buscando, fiz reunião, eu fui dormir 1h da manhã. Para que eu imprimo, não ligo, imprimo a minha impressão na minha cara, imprimo o documento para você ter ciência das coisas, isso não tira a minha pele, uma coisa é outra coisa, mas se eu consigo fazer de boa, não ligo para isso. Mas eu tenho responsabilidade, eu tenho que trazer aqui para vocês uma demanda. Cada um tem sua vida, né? Seu ritmo, cada um, mas nós se comprometemos a estar aqui, se comprometemos a fazer parte disso. Se você não consegue, você vai procurar o seu subordinado, o seu responsável, colocar no lugar. Você é conselheiro da sociedade civil, para mim eu fiz, mas pensei que não era isso, eu chamo o próximo para mim, eu preciso dar continuidade. Eu preciso dar continuidade. Tem situações que sozinha eu sou só representante, eu não posso assinar. Eu não posso deliberar, eu escolhi. Se eu pudesse, eu falo vocês mesmo e não falo para ninguém. Mas não é meu, não é minha casa, não é assim que funciona. Então, se eu conseguisse deliberar, eu sigo lá delibera. Mas tem coisas que não, tem vezes que eu pelejo por uma assinatura. Eu estou lá só esperando aquela assinatura e eu pelejo só assinar. Então, assim, vamos diante disso. Desculpa até, mas só para conscientizar, vamos para desenvolver. Esse ano tem tantas atividades, eu preciso de vocês. Tem muitas atividades, eu preciso deliberar e tem como a gente fazer uma coisa bacana, mostrar coisas bacanas. Se você tiver as informações, vai lá, coloca no grupo, traz informações, movimenta aquele grupo, destrói, vai ser isso, a lei é isso, vai ser. Tem vezes que eu não vejo mesmo tudo. Tem vezes que você tem acesso a uma lei, alguma coisa nova que sai, sempre está atualizando. Joga no grupo, ou teve isso, ela vai entrar no grupo, esqueci o nome dela, Mari.
teve ações assim, então a gente começar a movimentar esse grupo de ações. É isso, o CMDCA não aparece. As ações da criança e adolescente, tem tantas ações com criança e adolescente no nosso município, e o CMDCA não aparece. Tem ações que vamos fazer a reunião, vamos começar a tirar, por isso que foi criada a comissão da informação. Uma guerra para colocar pessoas para tirar foto, para mexer nesse computador, para desenvolver a página, para a gente criar uma página de movimento. Então, assim, vamos ter um olhar mais sensível, vamos falar assim, né? Referente à criança, para a gente conseguir desenvolver. Muitas vezes a gente até descobre e aquilo que eu pensava que eu dou, eu achava que eu desenvolver isso aqui, não consegui. E é assim que a gente descobre as coisas, né? A gente se dá, primeiro tem que se dar, aí vai descobrir. Eu quero aproveitar que a gente sobre a comissão e falar com o grupo, né? A gente, então, fizemos provocações de estar falando a respeito do regimento. E aí eu mandei hoje de manhã no grupo sobre um modelo do regimento. E consta aqui, que eu já havia até falado no grupo, eu sugeri até que fosse a Elo para fazer essa representação. Mas consta aqui, eu vou ler, tá? As comissões temáticas serão compostas por um presidente, um relator e 2 membros, tendo as funções de elaborar estudos, emitir pareceres e propor políticas específicas no âmbito de sua competência, submetendo suas condições e apreciação de deliberação da plenária do Conselho. Então, só colocar aqui que, mesmo que faça um conselho temático, tem que haver os responsáveis que vão fazer exatamente isso que você está cobrando, para funcionar o conselho, né? Porque aí fica no grupo, parece aquela pessoa chata, perturbando todo mundo que está trabalhando, aí um responde e outro não. Por isso a importância, do regimento. Porque através do regimento, eu vou colocar assim, por isso assim, para mim poder fazer outra documentação, pessoal, olha, como é a comissão? Parte da comissão. Então, vai ficar estipulando a parte da comissão que vai ser montada, ser criada, sei lá, 5 representantes, tal. A responsabilidade é da comissão. Se vocês trouxerem o diálogo ali entre vocês e a necessidade de criar, mudar, inserir, é a comissão. Estou vendo essa necessidade seja colocada, por isso existe a comissão. Porque aí, através da comissão, de outras comissões, eu vou colocar lá assim, olha, vai ter comissão agora do plano de ação. Precisa ter um presidente, quem entra aqui? Foi montado? Tem uns conselheiros? Então, assim, tem os conselheiros aqui presentes? Legal. Agora, quem de vocês quer ser o presidente? Quem de vocês vai ser o relator? Quem de vocês vai ser o secretário? Entre vocês foi acordado, então ficou lá descrito que foi diante criada a comissão e entre eles resolver na resolução assim. Então, assim, você conversa entre nós, né, se alinhar. Então, assim, mas só que eu preciso de tem coisa que é um degrau, não uma escada. Eu preciso o primeiro degrau para mim poder subir o segundo degrau. Senão eu não consigo avançar. Então, a gente precisa finalizar, porque assim, está extraordinário. Vou falar agora da outra reunião, mas assim, para finalizar referente ao regimento interno, eu deixei aqui em aberto para falar que está em construção, os meninos estão terminando aí, vamos dar uma lida. Eu quero falar sobre as faltas aqui. Eu consto com faltas em janeiro e fevereiro, no entanto, a falta de janeiro eu justifiquei em dezembro, que eu estou de férias não é falta. É justificado, eu posso estar na reunião representando a secretaria se eu estou oficialmente de férias. Eu avisei em dezembro que eu estaria de férias. Em fevereiro, eu avisei previamente também que, por conta da agenda da Casa dos Conselhos, marcou a posse do Conselho da Mulher, mesmo dia e horário. E é fisicamente impossível estar nos 2 lugares ao mesmo tempo. E se eu não estivesse lá para tomar posse, perderíamos a cadeira. Então, as 2 faltas que constam aí são justificadas e foram justificadas anteriormente ao país. Nessa mesa. Verdade. Ela chegou no final dessa a primeira, quando você falou que está de férias, sim. Só que eu vou falar aqui para os conselheiros. Toda justificativa tem que ter uma documentação. Documentação da pasta de vocês,
daquele dia lá, a todo doente, justifica que seja o primeiro, protocolar, porque esse daqui, a responsa vai para a casa dos conselhos. As casas dos conselhos precisam de documentação para poder justificar que você está. Mas a gravação não é para justificativa? Não, É tem um que ser documentado. Que nem na última reunião eu avisei ela que Tá não dando poderia ciência. vir. Foi em cima. Porque eu sou mãe de 3, meu pequeno tem 2, aconteceu de última hora, não tinha com quem ficar, não tinha nem como eu trazer. Eu avisei, aí ela comunicou, você tem que documentar, faz uma declaração, assina e manda. É protocolado, tá documentado. A pessoa fala, você justificou para mim, mas como é que eu vou justificar? Eu tenho que protocolar junto com essa folha, para casas do conselho, para que eles que jogam no sistema, não sou eu que faço essa O parte. tempo que a gente tem para fazer isso. Você pode ainda fazer documentação justificando aqui as suas faltas. A gente joga lá para ver se eles conseguem fazer uma obrigação, falar que não fez a documentação, no motivo do nascimento a partir de agora. Faça cada um que tenha a justificativa, porque senão está no regimento e está na lei. Então eu não consigo me sobrepor referente à lei. Então, assim, eu vou faltar, eu tenho férias, então justifica, olha, está lá, você pede para a secretaria, a representante da pasta vai entrar de férias, você vai ficar ausente e tal, nessa reunião. Vai estar lá na pasta, porque é documento, sabe que tudo, a parte administrativa é documento. Então, assim, a partir de hoje, assim, as documentações vão faltar, atividade de viagem, não a gente tem na sua vida. Caiu bem naquele dia, você quer uma vez no mês, mas caiu naquele dia, justifica mesmo que seja lá, não tenha, vai no computador, faz um documento, assina e delibera uma cópia. Chegando aqui, eles vão mandar para o CMDCA ou uma cópia, já, vocês podem ser por e-mail, para o CMDCA, para casa dos conselhos, ó, já mandei para os dois, está lá ciente que nessa reunião eu participarei. E quando chegar para eles vão colocar porque eles que falam essa parte da justiça não é o CMDCA. Tá bom? Essa originária era duas? Ou uma só? Essa? As duas. Eu Porque às vezes acontece marcar uma outra. Então, esse mês vai ter. Esse mês vai ter. Só original. Ah, sim. Não vai constar. Eu tenho que mandar um e-mail para casa dos conselhos. Você manda para as casas do conselho e manda para o CMDCA. Mas isso aí você também não, a gente não fez nosso aqui no modelo. Mas aqui o modelo ainda não vai, aí a gente faz os e Então, do referente ao regimento interno e a escala de presença, pedidos, para a gente se alinhando também. Acho que vai ficar com falta hoje, por exemplo, porque não tem nenhum oficial. Ele tinha que fazer a comunicação anterior para você já se apresentar hoje com essa comunicação. Então, a Patrícia deveria estar presente, né, em fazer a comunicação da pasta. Isso na próxima reunião já está tudo certinho numa parte de vocês. Mas aí você, como foi aqui na saúde, ela colocou um X aqui nesse tempo da saúde, que teve também a mudança, eles colocaram o X, aí tem as identificações. Que era o período que estava aguardando foi a troca. Então pode ser que fala para a pasta da educação fazer a justificativa, né? No caso dos conselhos, né? No caso dos conselhos, justificar lá, né? E eles mudaram a justificativa da planilha. Essa justificativa de falta, por exemplo, eu preciso necessariamente que seja a Secretaria de Saúde que faça essa comunicação ou... Não, você, esse é você. Ela é só da portaria porque é troca de representante. Tem uma pergunta também sobre as faltas. Eu vi aqui que no caso da associação consta falta para a cliente, né? Eu sou a suplente. Ela tem que também justificar, independente de eu vir representando a associação. Não, lá embaixo, pessoal, se vocês verem assim, cadeira, tem escrito lá cadeira. Tem 2 representantes. Se hoje o seu titular, ele é o titular.
Tia Ju é titular, ela é suplente. Só que a cadeira hoje quem tem voz é ela, porque a tia Ju não está presente. Então ela vai ser praticamente a cadeira. Ela tem. Então lá embaixo tem o presente. Não há necessidade Não, dela não considera a falta da cadeira. Não, só da falta da cadeira. Então tem lá, você olhar lá embaixo, tem as presenças da cadeira. Então, mesmo assim, a Secretaria de Educação estava presente, porque não veio um, mas veio o suplente, mas se tivesse votação, ele tinha voz, porque está representando ali a cadeira. Tá? Adriana, eu vejo que a falta minha e da Sheila, mas assim, mesmo assim, se a suplente não vem, ainda assim recebe falta? Sim, porque ela é suplente, ela pode participar, tá? Ela pode ter voz. Obrigatoriedade de estar vindo quanto a titular. Tem que ter, no final vai ter uma soma. A cadeira teve presente, você teve todos presentes. Vai ter ali que aquela suplente, ela nunca foi presente. Então, mas eu tive que, no mês passado, Mas tem a presença dela. Tem a presença Tem a dela falta e a sua, mas embaixo a cadeira foi representada. então Não tá. tem falta. Então, A cadeira não teve falta. Então não teve falta, só para... E não tem prejuízo para o suplente nem para o titular se a cadeira teve representação. Tá, só para deixar isso daquele falta. Esse é só um controle. Tá. Isso aí tem que bater com a lista, senão Você tem que assinar. Tá, E esse entendi, controle está lá no portal da prefeitura, tá? Está todos lá. Nossa lista vai direto para lá, a chefe, né? E o diário oficial vai, e essa lista está lá, lista de todos os conselhos. Então tá, Aí entendi. vocês têm esse controle também lá. Qualquer, se vocês entrarem e ver alguma coisa, vocês têm como comunicar, vir lá, comunicar com as pessoas para poder fazer uma ação. Tá certo. Se necessário. Referente, eu trouxe aqui referente à capacitação. Eu fiz alguns orçamentos, eu coloquei lá na comissão também, eu trouxe para ciência alguns conselheiros, eu já joguei na comissão, né, para eles avaliarem e ali entre eles pontuarem qual era, cabia, né, era mais viável, forneceria melhor capacitação de trabalho. Lá, vou mandar, vou passar para vocês verem algumas propostas, tá bom? E a proposta entre eles lá, teve duas, eu não coloquei a minha, mas entre eles lá, né, mas não teve da Patrícia. A senhora da Patrícia mesmo ofereceu, concordo. É isso que eu falo. Então, né? Então conta a minha. Então ficou de 3 votos, uma da Heloísa, que ela votou pela Social Soluções, vamos passar aqui, e teve 3 votos da Timely. Ela deu 2 propostas, uma eu acho interessante, quase o mesmo valor dessa social solução, só a capacitação, e essa time ele deu com coffee break. Então ele deu uma assistência, porque a gente é 16 horas o dia inteiro, né? Está incluso ali. Então, assim, então a gente tem que pensar em tudo também. Então eu vou passar depois para vocês dar uma olhadinha, tá? Tem 2, tem uma coffee break e outra sem. Ele deu essas 2 pessoas, mas nenhuma outra deram, né? Então, assim, tem outra proposta, porque assim, como ela deu um valor e os valores para ser mais barato, peguei 4 propostas, então outras propostas maiores que eles conseguem inserir, essas que são propostas parecidas, mas com ele deu já uma assistência maior. Porque também essa de São Paulo é tudo bem, essa de São Paulo. Essa outra aqui também é uma boa que eu ouvi falar já pela Mídia Social Soluções, mas eles são de Santa Catarina. Vamos colocar 2 dias. Essa de São Paulo eles têm aqui, ou a gente vai lá? Não, eles vão todos eles. Faz aqui. Então, assim, vamos agora articular, ver as funções, ver tudo certinho, com uma página social que tem a deliberação, como vai funcionar, o que precisa de documentação. Então, assim, primeiro passo, temos de trazer
orçamentos, né, de algumas empresas, que algum foi indicada, que alguns conselheiros que eu conheço de São Paulo, os conselheiros que já é presidente do CNBCA, ele poderia ter essa empresa. A minha passa para mim que eu pedi um orçamento. Então foi assim que eu peguei esse daqui, tá? Aí vocês quiserem dar um pedido. Queria fazer um comentário. Fiz lá com o meu colega de trabalho, até com o Pedro, eu li as propostas e tudo, e eu dei assessoria, inclusive dei assessoria aqui na Secretaria de Cultura antes de começar a trabalhar aqui em 2019. E eu dava consultoria em Itanhaém também. Eu achei um absurdo cobrar um valor desse e a pessoa não trazer o seu próprio projetor, se eu sou uma caixinha ativa, gente. Uma maletinha resolve o problema. Eu acho, sinceramente, 16 mil reais. O cara faz, sei lá, 3 dessas por mês e ele não tem um projetor que custa 800 reais. Eu tenho em casa. Não, até nem estou pensando nos domésticos agora pra gente ir Netflix, mas assim, eu falei, gente, mas é muito falta de profissionalização isso aí, meu querido. Entendeu? Caramba, é uma maletinha, ó. Uma linha desse tamanho de viagem, você coloca uma caixinha ativa para falar com 20 pessoas e um projetor. E é comum nos 3, né? Isso é Você pesquisou com Meta? Meta. A mentira aqui, porque ela trabalha praticamente com capacitação. Adriana, dia 18, eu não entendi sobre. Dia 18 vai ter em Santos uma capacitação. O que é que ela. Aqueles convites lá, pessoal, chegou no e-mail, porque não chegando no e-mail, tem pessoas que têm possibilidade de ir, tem pessoas que têm, né? E é tudo, acho que é gratuito, claro, é tudo. Então, quem chegar, eu não consigo ir, mas os conselheiros conseguem ir. Então, assim, eu vou jogando mais informação, não adianta ficar guardando informação que chega no e-mail, só para mim, vamos supor. Não, eu vou jogar, vou compartilhar. Ontem mesmo teve aquele primeiro outro link, foi da Brinque. Eu entrei, foi das 3 às 5, de 3 às 6. 3 horas. Foi bem produtivo, que ele falou, como a gente tem que fazer, o mapa, tudo certinho. Então, assim, isso é a participação, não só eu saber, mas todos os conselheiros que participaram, para a gente falar a mesma língua. Porque amanhã eu estou aqui, senta aqui o Vitor e fala, ó, isso está dando continuidade, o assunto é assim, a propriedade é assim, na última reunião ficou descrito isso, certo isso, então vocês têm que ter a mesma, eu creio assim, eu vejo assim, vocês têm que ter a mesma linguagem, eu tenho que falar a mesma língua aqui, então assim, cada passa a saber, ó, está sendo desenvolvido isso lá, né? Então, porque delibera que delibera são todos nós. Não é obrigatório ir lá, tem isso. Não, é obrigatório não, é gratuito, a mesma de São Paulo. É engraçado mesmo, eles dão um copo preto, mas não tem a parte de equipamento. audiovisual não tem. Tem a parte, tem que ser. Assim, eu já estou assim, imaginando um lugar que tem nos disponibilizado. Educação, sei lá, né? Então, vamos ver, aí vamos ver se a gente consegue finalizar para acontecer, né? Visita, vamos dar seguimento na reunião, visitas nas hóspedes e organização dos cadastros. Esse aqui na comissão de visitas, né? Esse mês vamos começar a pasta das hóspedes, ver como está as legalizadas, organizar os cadastros. Eu tive um momento aqui com a dona da casa, dizendo que a maioria dos cadastros é físico, papel. Muitas vezes eu não consigo vir aqui. Então, assim, eu não tenho nada digitalizado. Então, assim, eu vou pedir para a comissão a gente se organizar. A gente vai pegar cada pasta, aquelas legalizadas, a gente já vai deixar digitalizadas, e a pasta digitalizada e organizadas. E qualquer coisa que eu preciso deliberar, estou em casa, no notebook, eu consigo entrar na pasta e deliberar, porque não consigo muitas vezes vir ter a casa dos conselhos, né? Vai ficar físico aqui,
né, o papel ali, mas a gente precisa também ter uma cópia digitalizada até mesmo para não perder documentos. E aquelas OSCs que não tiver legalizada, a gente passa a orientação para que ela venha tanto se legalizar, né, e tanto fazer parte, dependente que ela não seja como conselheiro da representante, mas fazer parte também para saber se ela trabalha com criança adolescente, para saber quais são as políticas sendo liberadas, né? E fazer, ter participativa nisso também. Tem referência a nós, vocês têm alguma deles? Alguma pergunta? Uma dúvida? Vamos para a próxima pauta. Próxima pauta é a solicitação do cadastro passado já na medida socioeducativa e da Casa Lar, para que eles venham das entidades que estão legalizadas e a gente tem mais êxito nas aplicações de medidas referentes às solicitações referente à criança e adolescente. Então foi essa pauta, referente, e fica aberto qualquer dúvida, uma pergunta. Eu propor a gente começar a trabalhar para maio, com a utilização da maio laranja, se não me engano, que a gente, contra a violência infantil, que a gente tem focado muito, que é o histórico contra o abuso. Completamente vários, campanhas. Porém, a gente está enfrentando, nos últimos anos para cá, que tão ruim quanto, ou pior que isso, que é a sexualização infantil. Nunca parte da criança. Nunca a criança ali de 6 anos vai resolver uma roupa curta e uma atitude ali legal. Nunca. É o pai, é a internet que ensina. Eu acho que a gente tem que começar a voltar a olhar também para combater a sexualização infantil. Com a criança, não adianta ela falar algo se ela aprendeu. Eu vi um caso na semana passada, no podcast que eu uso, que eu vou ter que falar, todo mundo aqui é adulto, não tem como eu tentar falar de outro jeito. Se tivesse uma criança, a menina de 12 anos, ela estava tendo uma relação consentida com o pai, ela tatuou o nome do pai aqui. Quando foram prender o pai dela por conta da denúncia, ela ficou com, não vai como na vaca, ela ficou com medo e pedindo para não prender o pai dela. Por quê? Isso está sendo colocado nessa cabeça das crianças de tal ponto que a sexualização é infantil. Porém, só vai ter. A sexualização é normal. Só é normal uma pessoa ter relação maior de idade e o cérebro do ser humano só está totalmente formado por 25 anos. Só que a gente está recebendo uma enxurrada de lixo nas crianças para elas acharem que é normal ouvir música sexualizada, ver um desenho que o personagem tem roupa curta, que tem falas assim promíscuas, e a gente sabe que se a gente vê alguma coisa, a gente pode ver até um vídeo explícito, que se a gente tem caráter, a gente não vai dar atenção para aquilo, mas a criança, a gente sabe que ela não tem o cérebro formado. Então, assim, dos anos anteriores era válido sim fazer aquela caminhada, colocar aquelas florzinhas, tudo, só que a gente tem que fazer algo que daqui 1 ano ou 2 a gente vai receber alguém, com esse valor, a gente vai receber alguém falando assim, poxa, por conta disso que vocês fizeram, eu consegui conscientizar meu filho pensava assim, agora através de uma atitude minha não pensar mais, porque se a gente fazer algo aqui só para falar que fez, não vai ter o resultado que é necessário, porque eu penso assim, por mais que somos aqui representantes de pais, representantes de trabalho primário, das crianças, governo, todo mundo está servindo uma coisa só, que é a criança e o município. Então a gente tem que fazer o quê? Tem resultado. Igual, hoje a reunião acabou sendo um pouquinho mais rápida, só que eu vejo que já foi mais resolutivo do que as outras. Todo mundo está servindo o município. Eu não sou obrigado, se fosse por mim, para me servir, é óbvio que eu não viria, porque eu vou ter que ajustar meu serviço para repor o que eu não fiz agora nos últimos dias. Vocês também vão poder estar fazendo suas coisas lá no apartamento de vocês, cuidando do filho de vocês. Então, se a gente está sacrificando alguma coisa pelo município, tem que ter resultado. Ah, mas no passado não fez, era assim, dane-se que não fez, sério. Dane-se o que passou antes. Ah, a gente pode ser até aqui, a gente é tudo inimigo político, cada um apoia um, dane-se. O que importa, a gente tem que fazer num município de 60 mil habitantes, 64, 70, enfim, as coisas funcionarem. Então, essa campanha de maio vai ter outra coisa abrir, mas tem que ser nosso foco, porque para tirar. E a gente só vai tirar através da informação, porque a informação combate, não o banner.
a informação, a gente se propor nas unidades básicas fazer campanha, nas escolas fazer campanha, nas atividades culturais fazer campanha, porque assim, a educação sexual é válida, para a criança não ficar curiosa e ficar descobrir sozinha. Mas a sexualização é terrível, terrível. E eu sei que isso destrói uma criança. Outros casos a gente tem com gravidez, não porque a criança ela se insinuou e seduziu alguém, não. Mas para descobrir o caso é mais difícil porque a criança acaba procurando normal. A gente tem que fazer isso dar certo porque não dá para aceitar. Eu tenho 2 filhas, uma de 6 e uma de 11. Eu tenho esse cuidado com elas de falar, ó, se vocês usam uma roupa assim, não tem culpa nenhuma alguém olhar para vocês. Porém, a gente sabe que se montar um lixo não vai mudar o tudo, vamos tomar cuidado para vocês não passar por situação desnecessária. A gente tem que colocar isso no município. E se não teve nenhuma proposta, nenhuma preocupação de ninguém para fazer isso, tudo bem, talvez é porque no município espera que a gente faça isso. Então, eu gostaria que a gente focasse nisso até na nossa imagem. A gente já tem essa reunião, uma próxima em abril, para a imagem já deixar no lugar. Por isso a importância de vocês, conselheiros, não aguardar. Muitas vezes a conselheira está aguardando a minha pauta. Eu deliberar. Vocês não trazem informações para mim. Quando eu coloco lá no grupo, vocês têm alguma coisa a acrescentar, como ele é aqui. Ele vai pesquisar, ele vai trazer, ele vai jogar. Antes de eu fazer o quê? E quando eu colocar em pauta, colocar aqui, ele vai vir de propriedade. Já tem um projeto, vocês são conselheiros. Então, se vocês trazem um projeto de cada pasta de vocês, os conselheiros, não vai ser eu que vou deliberar sozinha, é todos os conselheiros. Vamos supor que a educação trouxe algum projeto. Aí ela apresentou aqui na mesa. Acha legal? Vamos, todo mundo vamos colocar em votação? Concordo, delibera. É isso, cada pasta. A Heloísa traz alguma coisa lá do cultura, tem uma coisa que precisamos aí deliberar. É um projeto bacana. Cada passa trazendo, né, um projeto, a dificuldade, ou vai agregar a lei estatística que tem no atendimento de cada dia, são uma pasta de vocês. Lá na Associação Moribidóia, Adriana, tem assim um projeto lá da comunidade. Vamos fazer alguma coisa lá na comunidade? Traz o projeto, vai quando assim. Tem coisa assim que vai deliberar ou conselho, tem coisa que vai ser projeto da associação, que não confunde, tem coisa que é projeto da associação, que é criada, deliberada ali da associação. Tem projeto que é deliberado aqui, políticas públicas, os conselheiros. Então, para toda a comunidade, para o município inteiro. Então, assim, somos nós que deliberamos. Só que assim, não pode acontecer de vocês aguardar só dependendo de vocês. A presidente chegar aqui, eu coloco a pauta aqui do que vai chegando. A pauta acontece porque vai chegando os conteúdos que vai chegando, as informações que vai chegando no e-mail para mim. Mas se vocês têm também alguma coisa, quando eu coloco lá, fica meio atento, e os que nem assim falam, oh, que legal, tem uma mulher, não tem, mas vamos lá. Só coloca aqui que chegou, as informações chegou, preciso deliberar, porque preciso dar ciência para vocês, mas não tem muita participação. Tem cada representatividade ali muito importante das fases. Então vamos a partir de algo como ele trouxe, esse olhar, vai ter a campanha, o que a gente consegue agregar nessa campanha, o que a gente consegue ver com a saúde, entendeu? Então assim, vamos sentar, porque assim, para a próxima reunião a gente já tem alguma coisa já certa. Porque acabou a reunião, faz a resolução e pede a solicitação do da campanha, porque já é maio. E aí em maio a gente consegue realizar, senão vai ficar igual essa gravidez que a gente não consegue. Eu queria trazer uma informação para entender a gravidade. Porque antes eu falava que eu dia da sexualização infantil, porque não acontecia. As claras, a coisa está piorando. A gente viu no ano passado, vocês podem me corrigir se eu estou enganado, contei, aquele influenciador famoso que fez tipo coisa grotesca, tipo Big Brother, com adolescentes, ele acontecia relações, ele gravava tudo. Depois daquilo, teve um outro influenciador famosinho que divulgou tal, e começou a debater e também a ter as condições. Depois disso, a gente começou a ter outro olhar. Só que uma coisa que a gente tem que ver, no Brasil, nós temos 23 mil casos de casamentos com crianças menores de 15 anos, e desses
23 mil casos, grande parte, não todos, grande parte são com meninas. Só que vocês sabiam que o maior número de casos não é em Rondônia, no Amapá, no Amazonas, que são lugares assim, que você pensa, é mais afastado, a pessoa não tem tanto estudo. Não. O maior número de casos, a maioria esmagadora, é no estado de São Paulo. Por quê? A gente pode começar a pensar na sociedade presente. E pensar, não só a sociedade, isso aí também, mas a gente pode pensar por quê. Vocês viram há poucos dias atrás que teve um juiz que foi denunciado por abuso infantil. Aí vocês pensam, se é proibido por lei o casamento infantil, como que acontece? Quem julga, quem fiscaliza é conivente. E por que conivente? É uma rede. Tanto o juiz, quanto o abusador, quanto o profissional, eles estão alinhados. Isso que eu vou falar é algo que pode ser teoria da conspiração, da xarope. Pode pensar como for. Eu estudo o assunto porque eu fiz um menino, eu tenho interesse. Cuidado. Um pedófilo nunca vai agir sozinho, nunca vai ter uma pessoa ali na escola. Não, vai ser toda uma rede. E se a gente não começar a olhar e combater, eles vão fazer o quê? Vão se sentir à vontade. Ninguém entra na minha casa porque tem grade, tem lança e eu tranco. Deixa sua casa aberta, vai ter quase um LED ali mostrando onde pode ficar. Então, se a gente não começar a fechar o cerco, a gente vai ver nossas crianças sendo feridas de forma direta, com abuso, e com a sexualização, que também é um abuso, porque ela está sendo ferida, às vezes achando que o pai ou a mãe se correto. E se a mãe protege, o pai manipula a criança, não vai ter denúncia. Se não vai ter denúncia, como que as pessoas vão agir? Acho que até de uma forma mais leve, que não essa extrema do abuso, da violação sexual, está tirando a sexualização infantil, está tirando da criança o direito de ser criança, de viver a infância, transportando ela para uma prática de vida adulta, onde já socialmente as crianças já são expostas a práticas de vida adulta que não a sexualização, mas o cuidado doméstico, o cuidado dos irmãos, que já é um problema social grave, mas não tão grave quanto esse, que para além disso rouba totalmente a infância dela e a coloca numa posição de não ser mais uma criança, não ser mais uma menina, e ser abusada como uma mulher, como ser vista como um corpo feminino, não como um corpo infantil. Isso é muito importante. Eu gostaria de fazer uma fala, pode ser? Está se falando aí muito em projetos. O CBDCA ele tem a sua verba própria para projetos serem apresentados tanto pelo governo quanto pela sociedade civil. Só que vai de encontro às estatísticas do Conselho Tutelar. Quem tiver dúvida, vai lá no artigo 60, vai até a letra H. Então, tem que ir de encontro a essas violações de direitos que aparecem através do Conselho Tutelar. Em 2022, nós tivemos aqui o juiz corregedor, o Dr. Cláudio Nunes. Ele ficou muito preocupado na época com a quantidade de tudo isso que o Vitor comentou, já era preocupação em 2022. De quem é a competência para buscar o que foi feito? É do CNDCA. O CNDCA, por ofício, requer a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, que tem verba própria, que não pode, de repente, imaginar que o FUNCAT seja um caixa 2 da Secretaria, porque tanto a Educação quanto a Saúde tem verba própria. E cabe ao CNDCA, colegiado como um todo, buscar fazer um ofício e requerer essa informação. Tem que ir primeiro para aqui, do jeito que está previsto no Estatuto da Criança. Entendeu? Então, tem assuntos que são apontados pelo Conselho Tutelar, que hoje é pior do que 2022. Isso foi apresentado estatística na reunião anterior, que trouxe já de 2020 até 2025, através das estatísticas que temos, através da estatística da mortalidade infantil, né, dos nascidos vivos, a gente consegue fazer planos de ações. Por isso a gente tem que estar atento a isso, dialogando a isso, né, discutindo sobre e a gente vê as prioridades. Aí eu falo para vocês, eu fiz um relatório de atividades referente a esses 2 meses, porque muitas vezes, vou falar para vocês, não é só essa reunião. Muitas vezes, se é 1 hora que vocês dão
Então, vocês têm que justificar, eu tenho que justificar mais horas na minha vida. Porque eu tenho que deliberar para MP, eu tenho que deliberar para denúncias, eu tenho que fazer relatórios, eu tenho que fazer requisições, eu tenho que responder, caso fossem muitos documentos, chegas. Então, deliberação é contínua. Eu também sou aqui voluntária. Então, assim, não questiono, estou questionando, estou colocando só, esclarecendo para vocês. Então, se a gente tiver participação de mais pessoas, a gente consegue chegar num lugar maior, num êxito maior. Mas, assim, eu faço com todo, pensando no futuro. Porque eu sei o que é vulnerabilidade social, eu sei o que é dificuldade. Né? Tanto na minha vida quanto trabalhando no Conselho Tutelar. Então, assim, eu sei o que é prioridades. Então, meu olhar referente à garantia de direitos, eu não sei a experiência, se você, cada um tem aqui, a minha experiência não é uma experiência, vou falar para você, boa. Quem trabalha no Conselho 24 horas, que você trabalhar, que você teve que estar em situação, sabe um tipo de borracha, você pode pegar um facão e tentar te matar, situação de risco, você não sabe o que é isso. Então, para você garantir um direito de uma criança, você salvar a vida de uma criança. Então, assim, tem inúmeras situações. Aí você fala assim, eu sou militante. A criança é adolescente, independente de onde seja. Então, assim, se você pode salvar a vida de uma criança, você vai ver. Todos esses relatos, situações que o Vitor, vocês vê de terceiros, principalmente de cada criança. Em situações que vocês não conseguem, não têm conhecimento e não podem ser expostos. Né? Então, gravidades que existem dentro do nosso município, vocês não têm conhecimento. Então, assim, a gente tem que olhar e referir, será que a gente estamos salvando? Será que nós conseguimos salvar pelo menos que seja 1, 2, 3, 4 crianças? Será que eu estou conseguindo implantar? Será que o meu tempo que eu estou dando eu consigo salvar uma vida? Será que eu sair da minha casa hoje, eu consigo implantar alguma coisa, consigo mudar a vida de alguém amanhã? E se estamos aqui no meio da população inteira, eu creio que cada um temos a capacidade de fazer, mesmo que seja 15%, 10%, 20%, que seja. Então vamos pensar assim, esse mês, o que eu posso fazer, agregar dentro do município, promover o que o município mais precisa, o que eu posso mais me dar, ofertar mais ali de mim, que eu posso agregar mais de mim, eu posso. Será que eu estou tomando tão mesquinha de pensar só na minha vida, só em mim, só em mim, só em mim? Mas será que meu vizinho, meu outro, a criança do meu lado está pedindo socorro? Será que eu não estou enxergando? Será que a minha vizinha está passando fome um dia? Será que eu não estou enxergando? Eu não consigo orientar essa vizinha, essa família, no social, orientar ela onde você tem direito a algum benefício? Será que, então, assim, vamos ter conscientização para todos, vamos trazer mais assuntos, situações, propriedades. E vamos fazer dentro da legalidade, tá? Eu faço as coisas dentro da legalidade. Se não for, eu sou da pessoa também aberta e falar, eu errei. Isso veio, eu não tenho dificuldade disso, não. Eu assim, pegava a pessoa e falava, desculpa, eu errei, eu não sei mesmo. Estou aqui aberta para aprender, né? Mas assim, eu penso 2 vezes antes de fazer, sabia? O certo e errado. Aí, então, assim, isso aqui tem outro caminho para fazer? Tem opções? Isso aqui dá para fazer? Dá para, isso aqui vai melhorar? Isso aqui vai salvar a vida? Isso aqui vai? Então vamos colocar esse projeto e vamos para cima. Então, assim, isso que eu vou trazer para vocês. Não coloco, sabe, só a reunião que vem. Não. A vida já passa de vossa vida todo dia, não é só uma reunião, já tem pessoas todos os dias. Todos os dias são pessoas diferentes. Muitas vezes a gente fecha os olhos, muitas vezes privado na nossa casa. Então a gente não pode, porque ela faz parte também da sociedade. Então vamos fazer algo acontecer. Logo, né? Uma coisa que eu trago todos os dias na minha vida. Se eu abrir os olhos, fica aqui, todos os dias eu faço isso. Senhor, obrigado por abrir meus olhos. Se eu abrir meus olhos, então minha vida salva mais gente. Da mesma forma que eu dei oportunidade de vida, de estar salvando a minha vida, então minha vida salvar mais gente. Seja um. Então hoje eu só coloque alguém que eu possa, seja com a palavra, seja com o que for. Seja com a comida, seja com um projeto, algo que eu venha dizer que a vida salvar aquela vida. Porque assim, se a gente não pode fazer pelo outro, você fica para você. Você fica para você. Se eu não consigo dar amor para o outro, você não tem amor próprio. Primeiro a gente tem que ter amor. Você tem amor para a gente poder dar amor. A gente vai dar o que a gente tem.
encerra o fim dessa reunião, que já falei demais, né? Sobre esse assunto aqui, eu acho importante a gente passar muito brevemente. Assina a ata, pessoal, para quem teve a reunião passada, tá? E a Luísa vai falar sobre capacitação. Sobre esse assunto que é muito importante. Tá, deixa eu só falar aqui da capacitação. A proposta da Social Soluções, ela oferece 30 horas em 3 meses de trabalho, por 18.900, o mesmo escopo, com mais tempo. A gente tem a formação inicial das 16 horas primeiras, em março, né, aqui seria no primeiro mês, no segundo mês, 4 horas, para encontros de acompanhamento e aprofundamento, quer dizer, a gente aprendeu o curso, aquilo entronizou, você percebeu como você pode instrumentalizar aquilo na sua pasta, na sua ONG, dentro do conceito. Vem, eles estão, a gente dá a devolutiva, aprofunda o conhecimento. Terceiro mês, encontro de mobilização pelos direitos, é mais focado em operacionalizar o direito, pensar em projetos que vão dar cabo disso. Então, somam 30 horas, por 18.900. A proposta da time, que teve mais votos, ela custa 21.500, oferece 16 horas, quase a metade do tempo, em 2 encontros seguidos. Mentira, 3 encontros de 3 dias, né? Consegui ver aqui. 24 horas, porque tem uma terceira etapa aqui, né? E aí, a maioria decidiu e argumentou pela decisão dessa proposta, pelo oferecimento do coffee break, que no orçamento custa R$2.000. A diferença entre a proposta de 30 horas e a proposta de 30 horas em 3 meses, 24 horas em 1 mês, ou quase 3 dias, está muito claro aqui, dá 2.600. Então a gente poderia, se a questão do coffee break for muito importante, o que para mim não é tanto, que a gente tem como requerer, por exemplo, porque a cada dia a gente tem enfrentado notícias aí, mas tem a central de alimentos, tem a produção de pães, tem as bolachas, tem chá, tem café. Lembrando que o café e a água... Só lembrando que tem 2 propostas deles, tá? Com o e não, mas a vencedora aqui na votação... É a mesma, mas não, ela dá 2 A vencedora na votação foi essa aqui, né? Por isso que eu estou considerando essa. Foi na reunião passada, é isso? Essa votação? Não, essa aí foi na comissão. Foi no grupo que a gente viu. Essa é a comissão. Na mesa diretora. Na mesa diretora. Não. Eu peguei aqui. Essa comissão de legislação. Porque eu não lembro. E eles que organizam a comissão, eu joguei na comissão. Porque Para a mesa não joguei não. É interessante que se saiba quais são os temas que serão abordados. Isso já está tudo explicado. Está falando aqui. As duas propostas vieram de acordo com o que a gente demandou. Isso já está ficando meio. É melhor tanto porque não vai ficar tudo assim. Se a questão do coffee break for importante, a gente pode fazer uma contraproposta para essa empresa, ainda que seja, falar, olha, temos um orçamento assim, que considera o coffee break por 2.000. Se você incluir na sua proposta, tá ok. Inicial, ele pode achar vantajoso incluir ainda dentro dos 18%, ou pode levar um pouquinho, ou ele pode falar, então eu abarco esse custo, 2.000, então de 19.800 vai virar 21, parará. Ainda assim, vai ficar mais barato, porque a diferença atual aqui é 2.600. Então a diferença vai ser, se ele abarcar os 2.000, vai se manter R$600 a menos, com um trabalho maior, que, ao meu ver, vai ser muito mais proveitoso para a gente, justamente por esse tempo de decantar
mas entender como a gente pode instrumentalizar e pôr em prática e ter a devolutiva deles. Sabe, olha, se acertou bem isso aqui você pode melhorar. Eu acho que faz muito mais sentido. Então eu gostaria de deixar registrado essa deixar registrado minha pontuação aqui, de que esse oferece mais por menos inicialmente, e mesmo que esse acrescente esse custo, que para a maioria de que analisou é uma coisa importante, ainda assim será vantajoso, até mesmo economicamente. Era isso que eu tinha. Vamos jogar os contratos lá no. Vamos jogar os orçamentos lá no grupo, tá? E fica para vocês analisarem, para vocês darem uma olhadinha, porque até mesmo eu pedi para eles uma nova data, porque como eu solicitei alguma agora, já vai acabar o prazo. Os orçamentos, até pensei nisso, né? Vai ter que ter mudança, então eu tenho que pedir para eles atualizar a data, o prazo para ele solicitar, mas a proposta vai ser praticamente isso, né? Mas a outra acho que não. As duas estão. Deixa eu só ver. As duas estão. Eles conseguem analisar. Vou colocar no grupo, vocês conseguem ler, né? Não assim por cima, para vocês verem a diferença de uma da outra. E aí eu peço lá, vou abrir de votação, tá? Vou abrir um conteúdo de votação dentro do grupo. E vocês colocam qual delas que vocês concordam. Quem concorda? Eu concordo, sim. É assim, para vocês. Eu concordo com isso aqui, com essas soluções do que a outra. Não em relação ao café break, porque isso aí. Então, pessoal, porque assim a gente vai ficar na reunião aqui discutindo referente a isso, entendeu? Então, coisas que eu já tinha, já joguei com a comissão para ler. Então, por isso que eu vou jogar no grupo, vocês lerem e vocês, os outros conselheiros, porque existe a comissão, por isso que eu joguei na comissão, tá? A referente dependente. É uma responsabilidade. Aí você tem uma comissão, a maioria que foi voto local, foi a comissão. Então, assim, analisa novamente, vou abrir referente a esse voto, vou citar isso na reunião, para ficar aberto novamente, vou jogar no grupo e vou abrir uma enquete lá para vocês poderem votarem. Depois de vocês lerem, vocês colocam qual vocês concordam. Aí a gente vê os titulares, aí vai ser os titulares, conselheiros titulares, que vai opinar, né? Respeito a sua colocação, mas eu entendo que até por questão do prazo, e como está todos aqui, Mas eu falo, não, então, é só Analisaram tudo. porque não Consegue falar só sobre a minha análise. Porque a Flora está falando, não mas tem ela qual, não vou fazer uma coisa por é porque aí já... eu tenho que não tem Eu sugiro que a gente convoque, se a questão do prazo for importante, que a gente convoque uma extraordinária com pauta exclusiva para essa votação. Aí a gente vem aqui rapidinho, vota, assim ele vai embora. Não é uma coisa que impacta demais o dia de todo mundo e realmente é uma coisa muito importante. Porque o quanto antes essa formação acontecer, o quanto antes estaremos melhor instrumentalizados para fazer as próximas reuniões ordinárias. Então, só aproveitando da extraordinária, que eu ia falar tanta informação aí, caso entendendo, desculpa aí, eu ia já colocar agora, porque a gente tem que apresentar até o dia 31 o plano de ação. Então, já ia colocar citado já para a próxima semana, a extraordinária, para você se organizar referente ao que foi citado da comissão, para a gente estar aqui presente, que é a data certa, eu ia ver com vocês. Eu ia colocar uma data, mas não vou deixar em aberto para eles verem também as atividades que eles devem ter, né, na pasta deles, para a gente já finalizar o plano de ação. Então, assim, conversei hoje com o Luciano referente ao FIA e ao FUNCAD. Quem é responsável, só para deixar uma deixa, quem é responsável do FUNCAD, 2 meses correndo atrás, é o social, tá? É a parte financeira do social. Então, assim, o Luciano é novo também, está adquirindo, ele tem experiência mesmo, comecei muito bacana. Eu estou aberto para ele
trazer, a gente vai pedir para a prefeitura. Então, essa semana, hoje, já vou mandar um ofício para ele do que preciso, porque não tive resposta do ofício, falei para vocês que eu protocolei um ofício na prefeitura até agora, 2 vezes ninguém me deu resposta. Fui pessoalmente ontem na prefeitura, falei com a Nelly, aí ela me direcionou, falou quem realmente é o dever, então assim, vou estar perto, a gente vai sentar, ele vai falar, ele vai passar um documento, se ele não tiver como, vai pedir para a prefeitura para que a semana que vem, então eu estou pensando, de quinta ou sexta, a gente acontecer essa reunião, para a gente finalizar o plano de ação, senão no ano que vem não temos plano de ação, até o dia 31. Então, assim, precisa, aí no plano conseguir, qualquer coisa, os conselheiros, os outros quiserem vir também, já vê a parte já leu, já vou fazer o enquete, não, mas o enquete vai estar aberto lá, já vai dar finalidade, a gente vê a resolução e encaminha já a solicitação, já despacha. Na Assembleia ele já faz esse despacho. Quem concorda? Sim. Então vamos fazer isso, porque assim não, né? Não fica tão embaraçado. A Luzene disse que queria dar uma pauta. Adriana, o ofício você mandou quando? Janeiro. Janeiro? E todo o colegiado tem ciência desse ofício? Sim. Leram tudo? Está em ata. Não, esse ofício que eu encaminhei foi solicitação do FUNCARD referente a verba do FUNCARD, que são a prestação de conta. O extrato de toda a situação, que não precisa, de conta eu trazer em mesa para assinar, eu como presidente solicitar para mim depois apresentar em mesa para eles. Então, eu preciso de informações. Então, assim, não tive, conversei com ela, falou que não recebeu esse ofício, mas já me liberou para falar com você. Conversei hoje, eu já conversei com ele, de mandar um ofício para eles, que ele não souber, não saber, ele vai solicitar para a prefeitura e ele vai estar trazendo com propriedade para nós. Tá bom? Então, a gente já não estou perdido, já sei o caminho para onde devemos caminhar e de quem solicitar. Tá bom? Então, eu só queria deixar uma informação, né, que vocês possam replicar. A gente conseguiu pôr dentro do site da prefeitura, na aba da Casa dos Conselhos, o canal da denúncia, tá? Não precisa mais encaminhar para a Casa dos Conselhos. Então, vocês vão entrar lá, embaixo, depois da Casa dos Conselhos, já tem lá o canal de denúncia, e aí já tem todos os conselhos, né? Alguns conselhos, não vão ter todos os conselhos, mas a maioria, né? Inclusive o CMDCA. Então, para o canal das denúncias, então já está no site da prefeitura, na aba da Casa dos Conselhos, e aí já cai direto aqui, tá bom? Não precisa mandar por e-mail, como a gente estava fazendo, que era uma dificuldade, né? Uma solicitação já antiga também de alguns conselheiros, né? Principalmente do idoso, que não tinha muito acesso. Então, gostaria de... Você viu a primeira mão? Casa dos Conselhos, aí desce até. Botando aqui. Aí tá aí. Isso, aí você entra aí, já clica no. Tem um form e depois tem clica aqui para fazer a denúncia. Isso aí você vai preencher todos, né, os dados ali, o que ele pede, tudo. Eu acho que também já é um facilitador, né? E aí, você também que constasse assinar, né? E que vocês pudessem fazer a divulgação, tá bom? Só acrescentar, no site da Casa dos Conselhos, tem o CNPJ, né, do FUNCARD. Seria interessante também colocar a conta do FUNCARD, o número da conta e o banco correspondente. Então, mas aí é o conselho, né? Não é a Casa dos Conselhos, porque isso são informações... É a informação que tem que estar lá. Então, mas aí a gente tem que... Exatamente, aí a gente precisa, né, que o conselho delibere e que vocês façam essa solicitação. A gente só pode incluir e fazer o que o conselho não é deliberado dentro das reuniões e o que vocês quiserem que a gente faça, né? Como a Adriana acabou de dizer, que ela está aguardando para ver como que vai ser, de repente, numa próxima reunião, quando ela tiver tudo isso daí, eles colocam para aprovação e aí vocês fazem com eu só vou pedir, pessoal, referente, porque eu vejo muita cobrança do FUNCARD. O FUNCARD não é conta minha. Eu não tenho acesso de lá e gastar no mercado todo dia inteiro. Eu não tenho esse acesso, tá?
Então, assim, é uma coisa muito de responsabilidade, porque o dinheiro do Estado, aí, né, do município, vem do Estado para o nosso município. Então, assim, é uma coisa que eu tenho que ter propriedade. Então, assim, na hora, não vou guardar para mim, vou ter propriedade, vou trazer para a mesa, para todos terem conhecimento referente àquilo, quanto que tem, quem mexeu, quem não mexeu. Porque que se tá, no dia que eu tomei posse para cá, a responsabilidade vai ser de quem? Quem está na presidência. Quem me liberou? Porque meu nome ainda tem que estar lá. Quem me liberou? Quem vai responder? Sou eu. Né? Então, assim, eu não liberei. Por que meu nome está aí? Eu sei quem é a minha assinatura. Eu sei o que eu faço. Então, eu sou muito organizada nas minhas coisas. Então, quando chegar, igual estamos por etapa, muitas informações, muitas coisas. Então, assim, como eu falei, eu estou vendo que tem muitas cobranças e poucas ações. Não é só eu sozinha que sou conselheira. É 12 conselheiros titulares e 12 suplentes. Então, é responsabilidade de todos nós. Não é responsabilidade da Adriana. Porque, assim, se eu aqui está assinado, vocês estão assinados, com todos. Então, eu concordei, então, a assinatura de todos. Para vocês fiscalizam, um fiscaliza o outro, praticamente. A ação do outro, se eu ver que a minha colega, que é conselheira, está fazendo algo de errado, que não compete referente a ela ser conselheira, a imagem dela de conselheira, o que você de conselheiro tem que fazer? Trazer para a mesa, trazer para o conselho. Olha, a conselheira não está tendo uma ação que não corresponde como conselheira, de garantidora de direito, está violando direitos. Como ela é garantidora de direito e está violando direito? Então, a gente vai abrir uma ação referente a isso, administrativa. Saber ali a conduta de cada um. Então, cada um aqui, nós somos responsáveis, cada um somos conselheiros. Então, assim, cada um vamos fiscalizar um ao outro. Porque, assim, pode ir atrás. todos. Conselheiro de todo e qualquer um. Traz informações. Olha aqui, olha, se eu tenho essa dúvida, eu vejo que ela não está conseguindo sanar essa minha dúvida, me dar essa resposta, eu, enquanto conselheira, independente da categoria que eu sou, eu posso chegar na prefeitura, tudo bem. Eu sou a conselheira educada, eu queria falar com o responsável porque eu quero informações sobre o FACAI. Eu quero informações sobre isso. Você é conselheira, você também tem autonomia. Não é porque ela é a presidente que só ela pode, não. E isso entra no assunto que ela falou há pouco atrás. E eu acho que isso, se a gente entender, primeiro você tem que entender, se entrar na nossa mente e a gente começar a se permitir a fazer o nosso papel de conselheiro, vai dar certo. Se a gente, enquanto a gente não entender e não agir, desculpa falar, mas nós vamos ficar aqui no ser igual ao conselho anterior, que falhou em algumas coisas, que não conseguiram executar algumas coisas, que ficaram por lá. Tanto que hoje a gente escuta muito do que aconteceu lá atrás, tanto do outro quanto do outro. Por quê? Porque talvez não fosse eu não tinha noção do que da responsabilidade. Só que eu comecei a ter. Aí eu vou desistir? Não, eu tô aqui, ó, que ela falou, é por um propósito, eu não queria aqui pra brincar, eu sou mãe, como também sou tia, como faço parte da sociedade. Então, assim, eu tenho todo o direito de chegar lá na cultura, Heloísa, ou Pedro, eu queria saber isso. Toda vez eu quero saber, olha, eu quero saber sobre a capacitação, eu posso chegar na educação, olha, por quê? Porque eu sou conselheira. E aí, quando eu vou atrás dessa informação, na próxima reunião, eu chego aqui para ela, para todos nós, gente, olha, sabe aquela dúvida que eu tinha? Eu fui lá. Já que você não estava tendo tempo, eu entendi que eu sou conselheira, que eu também tenho, eu cheguei lá e fiz. Traz uma coisa. E quando a gente conseguir fazer, um ajuda. A gente consegue fazer. Professor, vai participar um pouco dentro da realidade. Sim. Se a gente vai como conselheiro, o que a gente escuta é assim, o ofício. Porque obrigatoriamente tem que ser por ofício. Eu não posso, mesmo sendo conselheira, representante da cultura aqui neste conselho, que é efetivo, obviamente, eu vivi muito mais que o Pedro, passar informações de forma oficial, sem ter sido a secretaria provocada por ofício. Então, é muito legal. A gente vai e faz o primeiro contato, mas é importante que também tenha um ofício. Então, a gente pode fazer. Eu posso chegar nela, Adriana, eu posso fazer, ou você faz o ofício para mim, eu vou lá e vou atrás. Não, estou perguntando. Muita Qualquer interação. membro pode fazer esse ofício? Você chega nela e se é só ela, você perde o ofício, você faz o ofício, senão a gente não vai trabalhar. A cultura e a educação tem muitos projetos que se faz na parceragem. Sim. Intersetorial, interpasse, tudo bonito. Tem coisa que ela vai lá, tem coisa que manda o WhatsApp, tem coisa que
Mas na hora de falar assim, por exemplo, a gente precisa solicitar um transporte. A gente fala antes no WhatsApp, pergunta se é possível, já está toda coisa, para mandar um ofício assertivo. Mas se eu não mandar o ofício, eles não devolvem, falando, pode contar com Concordo e sigo só a estou minha dando essa casa. orientação. Sim. Porque É importante para a gente não chegar lá de cara. todos podemos ir atrás da informação, faz parte da nossa função como conselheiro, mas a prática dentro da burocracia, legalizado, é mediante ofício. Eu estou requerendo uma informação oficial, preciso de um ofício. Isso que eu queria Então, colocar. aí antes da gente ir, agora ainda bem que ela já nos orientou, a gente já está calçado. Então agora a gente não vai chegar lá de uma nada. A gente pede para a Adriana ver quem pode fazer o ofício, vai chegar lá. Não, mas é importante um contato inicial, para a gente mandar um ofício mais assertivo. Sim, então que seja assim, que primeiro seja com esse primeiro contato, segundo com o ofício, sabe por quê? Porque se a gente não fizer, vai ficar só assim, olha, a realidade é essa, então eu não vou mais nem trabalhar, eu vou sair do conselho, porque eu não posso fazer nada. A gente tem que fazer alguma coisa. Em todas as comissões que a gente criou dentro do nosso conselho, porque senão vai ser só mais um conselho, vai ficar 4 anos discutindo reunião, lendo papel, assinando papel, não vai dar nada. Era isso. Eu queria, só para concluir o que você está falando, uma curiosidade minha, desculpe se não é banal, mas eu quero entender a miúdo. Dentro do ofício, qualquer membro pode ir lá pegar as informações e fazer um ofício? Não, a gente pega as informações, pode até elaborar o ofício e traz para o presidente, ela lê e ela assinar. Concordar, Na verdade, gente, vocês precisam, tudo isso é deliberado dentro do conselho. É aprovado. Então, assim, vocês trazem, isso daí vocês vão mandar a pauta. Geralmente é discutido em reunião. Então, vocês trazem, mandam a sugestão de pauta, por isso que a pauta tem que ser aprovada. Então, vocês mandam, e aí vocês trazem a sugestão, é aprovado dentro da reunião com o colegiado, e aí a presidente assina. Mas com todo o colegiado. Então, assim, isso que você está dizendo você pode ir, como a Heloísa bem disse. Eu estou com uma dúvida, eu vou lá como conselheiro, mas para pegar uma informação, para eu trazer para a reunião o que realmente eu quero, o que realmente qual é o meu objetivo. Só que isso é tratado dentro da reunião, que foi isso que a gente explicou na formação que teve com o Felipe. Como que é deliberado, porque tudo é aprovado. A presidente, ela não vai decidir sozinha. Então é assim, vocês trazem, o colegiado aprova ou não, e aí ela só assina, entendeu? Então, assim, todos os documentos é assinado pela presidente, mas é tratado de forma individual, coletiva, não se de for um forma assunto individual. pertinente de comissão, dentro da comissão, Exatamente, entendeu? Que ainda não tem uma comissão tratada Por da isso- pauta de geral. Por isso que é importante ter as comissões ativas. Porque tudo que vocês forem trazer, a comissão já traz. Ela já traz tudo para poder você. Porque assim, é isso que você está dizendo. Muitas vezes as pessoas não têm tempo. E aí vocês, enquanto comissão, vão discutir, vão tratar e vão trazer já pronto dentro da reunião. Que é mais fácil de todo mundo entender e de todo mundo aprovar ou não. Entendeu? Então é assim que funciona. Então tem que ser aprovado dentro da reunião. Nessa reunião extraordinária mesmo, né? Mas você fala sobre os contatos. Sempre assim, não for resolvido, a gente já traz, já discute em mesa, já pede um ofício, já pede a documentação e vai até Na verdade, eu tenho que essa quinta-feira eles têm que dar um parecer para eles terem que fazer a comunicação. Sem o que eu saber o que tem em conta, eu não consegue fazer a comunicação. Até mesmo, eu não sei o valor que tem lá, o que vai liberar para mim, para fazer uma comunicação. Eu preciso de um extrato para fazer o plano de ação. Então, eu preciso até sexta-feira. Você veja só, nós temos na cidade tem um problema sério hoje que é recursos financeiros. Né? Todo comércio, se quiser, quando chegar o dia 30, ele pode doar para o FUNCAT. Mas não tem informação qual é a conta do FUNCAT.
todas as cidades que tem FUNCAD têm a conta divulgando, para que as Isso, pessoas sim. possam Eu recolher entendi o isso. imposto líquido de vidro e ficar Eu engordando entendi. para Então, projetos. só para me cobrar, vou colocar mais uma vez, algo, eu tenho que ter na minha mão. Eu não vou cobrar algo que nem eu sei a conta. Como eu vou cobrar uma conta que eu não sei nem quem é a conta, da onde vem a conta? O governo precisa trazer, Então, a gente precisa primeiro, chegar às informações. Para mim, entender as informações e cobrar o que é de direito. Porque não fica... Olha, esse negócio de FUNCAD já está me deixando dor de cabeça. Deus me perdoe. Mas vai resolver. Tá? Então, Em 2022, passado, o Ministério Público cobrou, foi informação para lá, do CBDCA. Então, isso mesmo, tem que cobrar Mas, mesmo. e cobrou na Lá em verdade, 2022, não era eu em 2022. Estou Adriana em 2026. Aí agora, vindo os números hoje, dá para confrontar com aquilo que tem lá no passado e saber se evoluiu ou se regrediu. Tá. Né? Vamos esperar chegar as informações, aí a gente faz todo um balanço, pega o que eles vão... Eles vão fornecer praticamente dos 2 anos, aí vou pedir só dos dois últimos anos. Não tem como pedir de que lá atrás que eles que resolvem. Já finalizou, a contabilidade já ele teve que prestar, contas, não faz parte. Já, se não só pegar problema dos outros lá, meu filho, não resolve a minha vida. Aí não dá, né? Quem vive do passado é museu, então eu não sou museu não. Então, assim, vamos resolver agora, em diante, o que teve do ano passado, que teve as ações, por isso que essas ações têm que ser inseridas, feitas agora. Eu preciso do ano passado, dessa ação desse ano, e a gente vai criar ações novas para o ano que vem. Então, esse é o novo colegiado. Então, não, quem fez algo, fez errado, fez certo, lá responda ele lá atrás, se o Ministério Público, se a autonomia que for procurar, tiver informação, vai ter a documentação da Casa do Conselho, não pode ser. Ó, aqui ele não me competia, era fulano que estava responsável. Tudo isso, vida que segue. Vamos terminar, né? Prorrogou aí essa reunião, tem agendamentos, vamos ver se coloco já as propostas lá no grupo e vou abrir uma enquetezinha e vocês respondem para a gente já finalizar. Então, vou colocar também lá da União, tá? Vou criar um grupo, tá? Da comissão, que ficou de ação e da conferência. Vou criar umas pessoas, porque é uma coisa, não é uma coisa que vai permanente, então consegue essas ações fazer todos juntos e é bom, quanto mais pessoas, melhor ainda. Então, vou criar esse grupo, vou colocar referente à reunião, se pode ser quinta ou sexta-feira, quem acha no horário mais ou menos para a gente se reunir. Essas comissões da última reunião estavam completas, né? Não, já entrou. Não, entrou mais questão da comunicação, né? Entrou a Samara, que não estava, porque ela está viajando, e do conselho, e a Eduardo aqui. Foi dia 5 também. Então, vamos encerrar a reunião. E se tiver algo a acrescentar, alguma coisa para falar, não tem mais, né? Então, vamos escrever aqui. Tá bom? E tenham um bom dia a todos. Até a próxima.